alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula referente à tripartição dos poderes. Hoje nós vamos falar especificamente sobre um dos três poderes. Mas antes, vamos retomar um pouquinho a nossa última aula, que nós abordamos partes importantes da nossa Constituição Federal sobre essa separação dos poderes, ok? O que nós vimos? Nós vimos que a tripartição dos poderes, ela vem de uma teoria chamada teoria tripartite. Essa teoria de Montesquieu, ela foi adotada pela República Federativa do Brasil, a qual dividiu o poder em três, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Montesquieu, ele traz essa teoria para desmembrar os poderes para que haja uma justiça melhor. O nosso artigo 2º diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. A independência dos poderes representa que cada poder vai ter a sua função. E a harmonia entre eles é que existe um equilíbrio, porque nenhum poder é superior ao outro. Eles se equilibram de uma forma harmônica, a qual não vai existir uma superioridade de um poder para com o outro, certo? A nossa República Federativa do Brasil, quando adotou esses três poderes e trouxe essa harmonia, ele se equiparou. De que forma? Três poderes equiparados com uma única função: gerar uma República Federativa do Brasil mais justa e equilibrada. Hoje, especificamente, nós vamos estudar sobre o nosso poder legislativo. O poder legislativo, ele está na nossa Constituição Federal, exatamente no seu artigo 44. O artigo 44 diz que, com relação ao poder legislativo, o poder legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Entrando no poder legislativo, a gente precisa entender qual é a função do poder legislativo? O que o poder legislativo faz? O poder legislativo tem como função principal criar as leis. Só que também uma das funções do poder legislativo é fiscalizar o poder público. Ou seja, o poder legislativo ele vem para que as leis, para a elaboração das leis, para que as leis sejam criadas para o nosso país, e também ele fiscaliza o poder público, ou seja, ele tem como função típica duas, certo? Duas funções típicas. Quando eu falo do poder legislativo, eu preciso entender que tem um órgão que compõe o poder legislativo. Qual é o órgão que compõe esse poder legislativo? Como é que esse poder legislativo ele é exercido no nosso país? Ele é exercido através do nosso Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele compõe o poder legislativo da União, e é esse que nós vamos estar estudando hoje. Porque nós temos o poder legislativo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que nós vamos deixar para ver nas próximas aulas. Hoje, especificamente, esse poder legislativo que eu estou trazendo nessa aula é o poder legislativo da União. O poder legislativo da União, ele tem uma característica diferenciada dos outros poderes legislativos. Por quê? Porque o poder legislativo da União, ele é o único que é bicameral. O que vem a ser, professora, ser um poder legislativo bicameral? Representa que o poder legislativo ele tem duas casas ou duas câmaras. O nosso poder legislativo, que compõe o Congresso Nacional, ele tem as duas casas ou as duas câmaras. Quais são? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Essas duas casas que compõem o Congresso Nacional, elas se juntam para exercer a função legislativa, a função de legislar.
A função de legislar é composta pelo Poder Legislativo, que compõe a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, eu tenho essas duas casas que elas são distintas. Por quê? A Câmara dos Deputados, os deputados que ali compõem essa Câmara, vão representar o povo. Já o Senado Federal, que é composto pelos senadores, vão representar os estados. Como é que eu preciso entender essas distinções entre essas duas casas? Porque elas têm distinções bem peculiares, a qual eu preciso entender por que foi distinto uma Câmara da outra, sendo que as duas compõem o Poder Legislativo. Na Câmara dos Deputados, eu tenho deputados federais que representam o povo. No Senado Federal, eu tenho os senadores que representam os estados. Dentro da minha Câmara dos Deputados, eu vou ter 513 deputados que foram eleitos pelo povo. Já no Senado Federal, eu vou ter 81 senadores que foram também eleitos pelo povo, mas que vão representar os seus estados e municípios. Olha que interessante. Por que essa quantidade de deputados tão diferente da quantidade de senadores? Como eu falei que a Câmara dos Deputados é representada pelo povo, eles representam o povo, a escolha dos deputados para compor essa Câmara vai ser feita por um sistema chamado sistema proporcional. Ou seja, se os deputados vão representar o povo, eles serão eleitos de acordo com o estado que vão eleger. Ou seja, nós temos estados no nosso país de vários tamanhos. Nós temos estados grandes, estados pequenos. Os estados, eles vão eleger de acordo com a sua população. Eu não posso colocar uma quantidade de deputados na Câmara de um estado pequeno para um estado grande. Eu vou ter que proporcionalizar isso. Por isso que eu chamo de sistema proporcional. Um exemplo. O estado de São Paulo é um estado enorme. O estado de São Paulo, ele vai eleger a mesma quantidade de deputados, por exemplo, do que o Acre. O Acre é um estado pequeno com uma população pequena. Seria adequado você eleger a quantidade de deputados de um estado grande com um estado pequeno sendo a mesma quantidade? Não, não seria. Por isso, para que haja essa proporcionalidade entre os deputados, isso está na lei, se baseou que, para que também não ficasse aleatório quantos deputados seria para cada estado, a lei vem especificando que os deputados eles serão eleitos de 8 a 70 deputados, dependendo do tamanho daquele estado. Então, antes das eleições, vem a lei que vai determinar quantos deputados cada estado irá eleger. Então, por exemplo, se é entre 8 a 70, o estado de São Paulo elege 70 deputados. Já o estado do Acre elege 8 deputados. Assim, gera um equilíbrio e uma proporcionalidade dentro da Câmara dos Deputados, ok? Essa forma de eleição que os deputados irão passar, eles serão eleitos, eles serão candidatos, serão eleitos, e quando eles assumem o cargo de deputado federal, eles vão ficar durante 4 anos. Esses 4 anos eu chamo de uma legislatura. Uma legislatura representa 4 anos. Vamos distinguir agora do Senado Federal. O Senado Federal, eu tenho 81 senadores. Os senadores, eles vão representar os estados. A lei determina que cada estado tenha 3 senadores representando aquele estado. Então, se eu somar a quantidade de senadores que tem ali proporcional
aos estados que eu tenho no nosso país, mais o Distrito Federal, eu vou chegar à quantidade de 81 senadores. E eles irão representar os seus estados. Só que a forma que eles são eleitos, eu chamo de sistema majoritário. Então, olha a distinção. A Câmara dos Deputados é o sistema proporcional e o Senado Federal é o sistema majoritário. Outra distinção é que eu falei que os deputados federais ficam uma legislatura, que são 4 anos. Já o Senado Federal, os senadores, eles vão ficar 2 legislaturas, que são 8 anos. Ou seja, eu tenho essa diferença entre os deputados e os senadores. Toda a parte do poder legislativo eu encontro na nossa Constituição Federal a partir do artigo 44, como já foi lido. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Aqui eu estou especificando que a legislatura ela tem 4 anos. Todas essas informações elas foram extraídas da própria Constituição Federal. Então eu preciso entender que os deputados federais eles vão ter uma legislatura e os senadores terão 2 legislaturas. Ou seja, a Câmara dos Deputados eles ficarão 4 anos e o Senado Federal, os senadores ficarão 8 anos. O nosso artigo 45, ele especifica que a Câmara dos Deputados, que serão os representantes do povo, composta pelos representantes do povo, pelo sistema proporcional. Já no nosso artigo 46, a Constituição diz que o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal e que eles são eleitos pelo princípio majoritário. Então, todas essas orientações já estão muito claras na nossa Constituição Federal, a qual nós precisamos conhecer o funcionamento do nosso poder legislativo. Como é importante entender a forma que o nosso país ele é organizado. Então, esse conhecimento enriquece as nossas vidas. Como é que você entende a formação dos nossos poderes, a estrutura dos nossos poderes? Então, é muito essencial vocês lerem a Constituição para enriquecer nesses conhecimentos, ok? Então, dentro do Congresso Nacional, nós temos o quê? A função do Poder Legislativo, que é feita de que forma? Pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, vamos recapitular. O Poder Legislativo, o órgão que compõe o Poder Legislativo é o Congresso. O Congresso Nacional, ele é bicameral, ou seja, 2 câmaras ou 2 casas. Ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados representa o povo. O Senado Federal representa os estados e o Distrito Federal. Os deputados federais, eles são eleitos pelo sistema proporcional e eles ficam uma legislatura que dura 4 anos. O Senado Federal, os senadores, eles são eleitos pelo princípio majoritário e eles ficam 2 legislaturas que representam 8 anos. Essa breve introdução ao Poder Legislativo, nós vamos estar nas próximas aulas aprofundando melhor esse conhecimento, toda a estrutura, as competências e as atribuições desse poder para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Qualquer dúvida que você tenha, eu quero que você envie para o meu e-mail, tá? Nós vamos estar marcando a nossa videoconferência para esclarecer ainda qualquer pendência que ficou desse conteúdo. Continue estudando, lê. Eu queria que vocês, baixassem ou pedissem a mamãe ou o papai para que conseguisse a Constituição Federal, pode ser no tablet, pode ser no seu computador,
Você, a partir do artigo 44, leia a Constituição, leia esses artigos para que venha aprofundar melhor o seu conhecimento, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.